Está crescendo no Brasil numa tendência preocupante. Segundo o próprio Ministério da Saúde, uma pesquisa feita em todo o país revelou em 2012 que 5,6% dos brasileiros já sofrem com a doença e é comum afirmar que o crescimento se deve ao aumento da obesidade, falta de exercícios físicos, a chamada diabetes 2. Mas em todo o mundo cresce também o número de pessoas que têm diabetes do tipo 1, um distúrbio autoimune que impede que o corpo produza insulina para transformar a glicose do sangue em energia. Quais as consequências, razões, riscos que a doença pode oferecer para a saúde? Se em 2009 ela matou 52.104 brasileiros, em 2010 esse número já subiu para 54.542. Afinal, o que a ciência já sabe sobre diabetes? Dúvidas que começam até pelo nome. É diabetes ou diabetes? É o diabetes ou a diabetes? Já que o dicionário aceita os dois gêneros, vamos preferir o feminino. Até porque, pela primeira vez na história do nosso programa, só temos mulheres especialistas para nos esclarecer aqui. Deixa eu apresentá-las para você. Lenita Zeidenberg, médica, mestre em endocrinologia e doutora em nutrologia, é professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, onde coordena o programa de residência médica em endocrinologia. Atualmente, ela é a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, a Sociedade Nacional. Flávia Lúcia Conceição, médica com mestrado e doutorado em endocrinologia e professora adjunta de endocrinologia na UFRJ. Pertence à diretoria regional Rio, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Marília de Brito Gomes, também médica com mestrado e doutorado em endocrinologia, é professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, onde coordena a disciplina diabetes e metabologia. Roberta Arnold Cobas, médica com doutorado em fisiopatologia clínica experimental, é professora adjunta da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, onde dá aulas de diabetes. Bem, para começar, eu pediria logo para a doutora Lenita. Aquilo que eu falei está certo? Ou seja, uma doença autoimune a um que prejudica, ou seja, tanto um como a outra, o sentido é o mesmo, ou seja, falta insulina para transformar a glicose do sangue, é isso? Isso, falta por motivos diferentes, né? No diabetes tipo 2, esse que é mais prevalente, a insulina até existe, mas numa quantidade inadequada para conseguir agir na periferia, né? Então, a gente chama de um quadro de resistência à ação da insulina. E, com a evolução da doença, o diabetes tipo 2 também cursa com uma falência da produção de insulina pelo pâncreas. Já o diabetes tipo 1, não. A pessoa já tem uma predisposição genética, em que ela tem a possibilidade de criar autoanticorpos que vão lesar o pâncreas. E aí o pâncreas para de produzir essa insulina. Já está as pessoas que, às vezes, desde cedo precisam tomar insulina injetável ou por comprimido, né? Desde o diagnóstico. Desde o comprimido, diagnóstico. não. Isso até do diagnóstico, doutora Flávia, parece, pelo menos que eu li um pouco antes de estar aqui com vocês, que às vezes é um agente externo que detona, a pessoa tem essa questão e detona naturalmente, quer dizer, se fosse assim, bebê já teria, né? Tipo um... Na verdade, o que acontece é exatamente isso. Você tem que ter uma predisposição genética e algum agente do meio ambiente que faça com que a doença apareça. Então, a criança não nasce já com diabetes, mas ela nasce com a predisposição. Entrando em contato com algum agente externo, ela acaba desenvolvendo... Esse agente externo, como exemplo? Tem várias teorias, até agente viral, tem várias coisas que poderiam... atuar, começando esse processo autoimune, começando a produção desses autoanticorpos que vão lesar o pâncreas, levando à diminuição da produção de insulina. As pesquisas não conseguiram chegar a esse aspecto para afirmar são indícios apenas? Não, eu acho que não tem como afirmar, porque são vários, não é um só, entendeu? Então fica difícil saber, né, precisar. Doutora Marília, parece que a sua área, inclusive, de pesquisa é voltada para o tipo 1. Diabetes tipo 1. E por que não se descobriu até agora, ou não se tem certeza? Porque aí se poderia, eventualmente, se escapar, né, do problema do agente externo, mas é complicadíssimo mesmo? Porque a doença é multifatorial, né? Como a doutora Flávia falou, existem vários fatores
infecções repetidas precocemente na infância, viroses, infecções comuns que a gente vê e vão tendo um efeito cumulativo. Hoje a gente sabe que essa história natural é muito lenta, né? Ela pode levar anos e você gradativamente vai lesando um número X de células beta, até que você lese uma quantidade que é insuficiente para você produzir insulina na quantidade necessária para o seu metabolismo. E aí a criança desenvolve, em geral, essa ocorrência, isso que a gente hoje tenta chamar a atenção, se a criança tiver sintomas, procure logo o médico, faça um exame de Quais seriam glicose esses no sintomas? sangue. É até bom dizer. Porque a criança que, por exemplo, não urinava mais à noite na cama e começa a fazer pipi na cama de noite. Começa a perder muito peso, começa a ficar irritada na escola, pedindo toda hora para sair da sala de aula para ir ao banheiro. Essa criança, muitas vezes, ela vai ao médico, o médico passa desapercebido essa sintomatologia, são prescritas, às vezes, vitaminas, complexos vitaminas, porque a criança está perdendo peso, e ela acaba tendo o diagnóstico da doença numa condição aguda de risco de vida. Hoje, o Brasil, esse estudo que a gente fez, o Brasil está, a gente estava discutindo hoje, o Brasil está igual à África, mais ou menos. 42% dos diabéticos tipo 1 têm o diagnóstico em cetoacidose, que é uma condição de risco de vida. Então, a gente tem que prevenir isso. Como que eu vou prevenir? Assim que tiver o alerta dos sintomas na escola, hoje a gente está trabalhando muito com escola, porque a professora, em geral, começa a achar que a criança está querendo gazetear na aula, porque toda hora não presta atenção, fica cansada. Pede para ir no banheiro. Pede para ir no banheiro. Então, essa criança tem que ser direcionada diretamente para um posto de saúde, fazer o exame de sangue para dar o diagnóstico. Que nem aquela coisa da vista, né? Da visão, que às vezes a mãe não percebe. Outra a criança coisa tá com interessante, que a criança até a diabetes perde a não a visão perceber também. o quadro negro, Isso. pede para ir para frente, porque não está enxergando, e todo mundo acha que isso não é uma coisa importante, né? E a criança já está tendo um alerta aos sintomas da doença. Bem, vamos, Roberta, a gente culpa, né? Até porque a origem é o pâncreas. O pâncreas serve só para isso, é? O pâncreas não serve só para isso. O pâncreas tem algumas funções, né? Ele é dividido, ele é um órgão endócrino e exócrino, ou seja, ele produz hormônios. Dentro desses hormônios principais são a insulina e o glucagon, que é um outro hormônio que contrabalanceia, de certa forma, o efeito da insulina. E tem o pâncreas exócrino, que produz as enzimas digestivas. Então, a maior parte, inclusive, é o pâncreas exócrino. Tá? Então, produz as enzimas, caem no intestino, ajuda a digestão dos alimentos. Então, uma destruição do pâncreas, por qualquer processo que seja uma retirada cirúrgica, uma pancreatite, uma inflamação do pâncreas crônica, destrói os dois tipos de células. Você tem dois tipos de manifestação clínica. No diabetes tipo 1, especificamente, essa agressão autoimune ocorre diretamente direcionada à célula beta. Então, que, no caso, é responsável por essa parte de insulina. A outra parte do pâncreas fica lá bonitinha, né? Porque, pelo menos ele faz lá o seu trabalho. Bem, e uma possibilidade de cura disso, no caso da 1, ou Lenita, ou só tendo que complementar a insulina? Quer dizer, a ciência pode chegar? Cura? A Marília está querendo falar sobre isso. Vamos. Não. Não é? Cura, eu acho que a gente já tentou de tudo. Tudo. Eu fui de uma época que eu vi todos os trabalhos de prevenção do diabetes tipo 1, com drogas, algumas até perigosas, com vários eventos adversos pelo uso da medicação. E hoje, justamente, a gente estava, lá no serviço, a gente tem o dia do Hot Papers que sai, né? Saiu um trabalho que é a vacina da tuberculose, uma tentativa de prevenção do diabetes tipo 1. Mas o grande problema da doença é que você, quando tem a possibilidade de intervir, que é quando a criança aparece com autoanticorpos, talvez já seja muito tarde. Então, você teria que ter essas terapias, que às vezes podem dar eventos colaterais, numa fase em que pode ser que a criança evolua ou não para o diabetes. Então, fica difícil você determinar o momento exato que eu vou começar uma intervenção terapêutica
objetivando a prevenção da doença. Eu perguntaria aqui para Flávia, é possível verificar isso só quando ela está em exercício ou o exame de sangue? Porque a gente tem bebês, doença, o teste do pezinho, né? Não adiantaria, essa predisposição não seria localizável antes de haver a manifestação, não, né? Na verdade, quando a manifestação aparece, ela já tem os autoanticorpos positivos. Esses autoanticorpos contra as células beta já estão presentes. Então, isso é dosável no sangue, a gente pode fazer o pedido disso. Mas o problema é que isso não dá para ser feito a nível assim de populacional, porque como a gente não tem nada para oferecer para essas crianças, não adianta a gente fazer esse diagnóstico. Então, se faz o diagnóstico com autoanticorpos, na verdade, na época que se faz o diagnóstico do diabetes. Tá, agora, então, é possível até que ela não venha a aparentar. Isso quer dizer que, enquanto adulto, doutora Anita, surge a 1, ela surge necessariamente no início da vida? Não, ela pode aparecer em qualquer época da vida. É mais prevalente durante a infância, na adolescência, mas existe também a possibilidade de aparecer o diabetes autoimune no adulto e tem, inclusive, alguns casos, não é muito comum, mas de aparecimento no idoso. Então, a idade, o fato de aparecer, tanto que antigamente, se pega alguns livros antigos, se chamava o diabetes tipo 1 de diabetes infanto-juvenil, isso foi abandonado, essa terminologia está errada, porque o diabetes tipo 1 pode aparecer em qualquer idade. É mais frequente no jovem, sim, mas pode aparecer em qualquer idade. Pode vir a se manifestar bem mais tarde por esse fator que a gente viu. Bem, eu vou fazer um breve intervalo, já a gente volta a discutir, tratamos muito da tipo 1 e a gente tem mais coisa para saber, tipo 2 e outras medidas. Um instantinho só que a gente volta já.